A gente está aqui para resolver, né, as questões que eu passei junto com a aula de revisão de camadas internas da Terra. Então, vamos só conferir as respostas, porque eu tenho certeza que vocês acertaram tudo. Vamos lá? Primeira questão. Ele dá um texto, né, falando sobre as placas tectônicas, sobre como alguns movimentos, né, alguns fenômenos realizados pela Terra hoje sabe-se que acontece devido ao movimento de placas tectônicas. Então ele fala um pouquinho sobre essas placas nesse texto. Ele diz o seguinte: como notamos, a ocorrência de terremotos encontra-se em vários casos associados à dinâmica de movimento das placas tectônicas. Portanto, podemos considerar que as placas tectônicas estão localizadas. Nós já vimos que a parte mais externa da Terra é chamada de crosta ou de litosfera. Já que a camada mais externa é chamada de crosta ou litosfera e essas placas estão localizadas na parte mais externa, consequentemente ela fica ou na crosta ou na litosfera, né, que são basicamente sinônimos, depende do tipo de classificação que nós vamos fazer. Como aqui não tem crosta, mas tem litosfera, essa é a questão certa. Então, alternativa B. Tranquilo? Próxima questão. A Terra é como uma cebola. É dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólidas? Acabei de falar que a parte mais externa é considerada sólida e que eu chamo ela de litosfera ou então de crosta. Então, eu já sei que essa parte é sólida. Lá na revisão e na aula também eu falei com vocês que uma outra estrutura, uma outra camada da Terra também era sólida, que era o núcleo interno. Lembra que lá a temperatura é altíssima, mas a pressão é muito grande e, consequentemente, ela se solidifica por causa da pressão? Então, resposta correta, letra D, crosta e núcleo interno. Prontinho, marcada. Terceira questão. Com o desenvolvimento da rede sismográfica mundial e dos métodos de observação e análise, foram encontradas novas interfaces e zonas de transição no interior terrestre, mostrando que a crosta, o manto e o núcleo são domínios heterogêneos, ou seja, eles são diferentes. Partindo das velocidades sísmicas, calcula-se as densidades das camadas principais e de suas subdivisões, para em seguida buscar a identificação das rochas presentes nessas camadas. E aí, após esse texto, ele diz: sobre a estrutura interna da Terra, julgue as afirmativas a seguir. Então, vamos julgar uma por uma. A primeira alternativa diz o seguinte: a crosta terrestre pode ser classificada em continental e oceânica. Verdadeiro. A parte mais externa da Terra, ela está dividida em oceânica e continental. Então, vou até dar uma marcadinha nela aqui para a gente lembrar que ela é verdadeira. 2. O núcleo externo encontra-se no estado líquido. Verdade. O núcleo interno, que está sofrendo grande pressão, ele é sólido, mas o núcleo externo, ele é líquido, né? Ele é semissólido. Ele não é tão compacto quanto o núcleo interno. Então, 2, também verdadeiro. 3. O manto está dividido em superior e inferior. Verdadeiro. O manto dividido em superior e inferior e o núcleo em externo e interno. 3 também está verdadeiro. Vamos dar uma marcadinha nele também. 4. A litosfera abrange o núcleo e a crosta da Terra. Opa! A crosta, ok, mas o núcleo não. A litosfera, além de abranger a crosta, ela pega uma partezinha do manto, a parte mais externa do manto, que fica mais próxima à crosta. Então, essa está falsa. 5. O manto é a maior das camadas internas do planeta. Verdadeiro. A extensão do manto ela é maior em comparação à crosta e o núcleo. Então, verdadeiro. Marquei. 6. O manto externo é menos denso e mais pastoso do que o manto interno. Verdadeiro. O manto externo, ele é menos denso, tanto que é nesse manto externo onde eu encontro o magma, que ele é o que? Semissólido, ele é um pouco mais líquido, e é ele que vai ser liberado, por exemplo, quando acontece as erupções vulcânicas.
Então, 6 também é verdadeiro. Então, aqui na questão 3, nós iremos marcar 1, 2, 3, 5 e 6. Letra D. Letra D é a correta. Beleza? Vamos lá agora para a quarta questão. As rochas metamórficas são estruturas sólidas formadas a partir do processo de transformações de outras rochas pré-existentes. Essa transformação ocorre graças à alteração das condições de ambiente, temperatura e pressão em relação ao ponto em que essas rochas se originam. Cite o nome dos outros tipos de rochas e exemplifique-os. Bom, a questão ela já fala de um tipo de rocha que é a metamórfica. Quais são os outros dois tipos? Sedimentares e magmáticas. Aí ele pede para a gente exemplificar. Não vamos esquecer que a magmática está relacionada ao magma e as sedimentares à compactação dos sedimentos. Em relação às magmáticas, nós temos alguns exemplos, como a pedra pómez, o basalto, o granito. Já as sedimentares, nós temos como exemplo o arenito, o argilito, o calcário. Então, são rochas formadas a partir da compactação dos sedimentos. Então, a resposta seria essa. Quinta e última questão. A imagem abaixo demonstra a localização dos continentes há 200 milhões de anos atrás e os continentes atualmente. Explique como ocorreram essas mudanças. Então, a gente vê aí na imagem, né? Inicialmente, há 200 milhões de anos atrás, todos os continentes juntinhos, e todos esses continentes juntos, né, formando um continente único, era chamado de Pangeia. E aí, atualmente, nós temos essa imagem aqui, que são os continentes separados. Então, como essas mudanças ocorreram? Essas mudanças ocorreram graças à movimentação das placas tectônicas. E essa movimentação de placas fez com que esse único continente se separasse. Então, hoje a separação de continentes é graças às placas tectônicas. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Se sobrou alguma dúvida, nós podemos tirar essa dúvida na nossa aula ao vivo. E eu aguardo vocês, tá bom? Beijo, beijo e não esqueçam, fiquem em casa. Tchau!